Em 1970, a Ford construiu algo que parecia impossível. Um motor tão revolucionário, tão ousado, tão à frente de seu tempo, que não apenas venceu corridas, ele ameaçou desmontar todo o império dos muscle cars americanos. Mas em apenas 2 anos ele desapareceu, sem explicações, sem rastros. Foi proibido, sabotado ou simplesmente traído. Porque no coração dessa história não está apenas uma máquina, está uma conspiração mecânica que a Ford tentou apagar da história. Enquanto as montadoras travavam a guerra do desempenho nos anos 60, cada uma buscava criar o motor que dominaria as ruas e os circuitos. A Chevrolet tinha o lendário Camaro Z28. A Dodge apostava em motores Hemi que pareciam cuspir trovões. A Plymouth exibia o Roadrunner como símbolo de velocidade pura. E até a AMC entrava no ringue, socando acima do próprio peso. Era uma batalha sem trégua. E a Ford sabia que chegar com apenas mais um V8 enorme não bastaria. Eles precisavam de algo diferente, algo que não apenas acelerasse, mas que pensasse, que pudesse girar alto, resistir e humilhar qualquer rival. Foi então que nasceu o projeto do Boss 302. Um motor criado para redefinir o conceito de poder. Americano. O designer Larry Shinoda foi o primeiro arquiteto dessa fera. Ele não queria desenhar apenas um carro, ele queria construir um predador. E ao lado dele, o engenheiro Bill Barr fez algo impensável. Fundiu o bloco Windsor-Levy com cabeçotes Cleveland de fluxo altíssimo. O resultado, um motor de 290 cavalos capaz de girar a mais de 7.000 rotações por minuto. Em 1970, esse não era um motor. Era uma arma de precisão. Enquanto outras marcas se gabavam de força bruta, o Boss 302 rugia com controle e fúria. Era leve, agressivo e ao mesmo tempo cirúrgico. Um motor que transformava o Mustang em um bisturi de aço, cortando curvas como um carro europeu, mas com o coração selvagem de Detroit. Mas a Ford cometeu um erro fatal. Eles criaram algo tão bom que começou a ameaçar o próprio império da Ford. Nas concessionárias, os vendedores cochichavam. Por que pagar por um 429 se o 302 é mais rápido? Executivos se inquietavam. O que deveria ser o orgulho da marca estava canibalizando seus próprios gigantes, os motores que rendiam mais lucro. E nos bastidores, vozes começaram a pedir silêncio. O Boss 302 era rápido demais, eficiente demais, barato demais. E isso, para o mundo corporativo, é um problema. Oficialmente, a Ford diria que foi por causa das novas leis de emissões ou mudanças nas regras das corridas. Mas quem viveu aquela era sabe. Isso não explica nada. Há documentos, memos internos e depoimentos de engenheiros que sugerem outra verdade. Uma verdade que envolve acordos com seguradoras, pressão política e pânico corporativo, porque, ao mesmo tempo em que o Boss 302 destruía concorrentes nas pistas, ele também fazia algo ainda mais perigoso. Provava que os grandes V8 de alto lucro eram obsoletos. O cenário era o seguinte: a Ford lucrava pesado com os enormes 428 e 429, motores que bebiam combustível como se fosse ar. Eles vendiam a ideia do poder bruto, o sonho americano do ronco, da força e da fumaça. Mas o Boss 302 veio para provar que a inteligência podia vencer o tamanho. Era menor, mais leve, mais barato e, ironicamente, mais eficaz. Foi um tapa na cara dos gigantes. E para muitos dentro da empresa, uma ameaça direta ao próprio modelo de negócio. Então começaram os rumores, reuniões secretas em Dearborn, ordens para encerrar a produção, protótipos sendo extraviados, engenheiros transferidos ou demitidos. Mas o que realmente assusta é o que nunca foi mostrado. Relatos de um Boss 302X, um protótipo de alumínio leve e brutal que alcançava potências que beiravam o sobrenatural. Ele existiu. Foi testado. E, segundo mecânicos veteranos, foi destruído antes de chegar às ruas. Por quê? Porque, se fosse lançado, tornaria inúteis todos os outros motores da Ford. Enquanto isso, lá fora, a guerra dos muscle cars continuava e o Boss 302 se tornava uma lenda. Nas pistas da Trans Am, nomes como Parnelli Jones e George Follmer
levaram o motor ao limite. Eles corriam até o metal brilhar, até os coletores ficarem vermelhos de calor. E mesmo assim o motor não cedia. Ele aguentava tudo. Foi ali, em 1970, que o mundo viu o auge do Boss 302. E foi também ali que o relógio começou a marcar a contagem regressiva para o seu fim. A Ford dominou o campeonato. Venceu rivais maiores, mais caros e mais arrogantes. O Boss 302 humilhou o Camaro Z28, o Challenger TA e o Firebird Trans Am. E por um breve momento, o mundo acreditou que o futuro da velocidade era pequeno, leve e preciso. Mas nos escritórios de Detroit, esse sucesso soava como ameaça. As vendas dos motores grandes despencavam. As seguradoras subiam as taxas. E o mito do Muscle Car começava a ruir, não por culpa dos concorrentes, mas por causa de um motor criado pela própria Ford. Um motor tão eficiente, tão à frente, que ameaçava o próprio lucro da empresa que o criou. Oficialmente, o Boss 302 morreu em 1970, extraoficialmente. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Há quem diga que a Ford destruiu todos os protótipos. Outros afirmam que alguns foram escondidos, trancados em armazéns, protegidos por acordos de silêncio e medo. Mas, de tempos em tempos, algo estranho acontece. Um motor sem número de série aparece em um leilão. Um bloco experimental é encontrado em um celeiro esquecido. E quando alguém tenta rastrear a origem, os registros simplesmente desaparecem. Há quem jure ter visto um Boss 302 com turbinas gêmeas, um monstro preparado para Le Mans, abandonado no último minuto por ordens diretas da diretoria. Em 2023, um anúncio misterioso apareceu no eBay, um Boss 302 protótipo. Nunca emplacado, supostamente de fábrica, o anúncio sumiu em menos de 3 horas. Coincidência? Ou alguém ainda está tentando manter esse segredo enterrado? E é aqui que a história se torna algo maior do que um motor. O Boss 302 virou um símbolo, um lembrete de que a perfeição, às vezes, assusta quem vive do lucro, não da paixão. Porque, no fim das contas, ele não foi apenas cancelado. Ele foi traído e, talvez, em algum galpão esquecido, a verdadeira criação de Bill Barr ainda esteja esperando para rugir novamente. Enquanto o Boss 302 desaparecia das pistas e das ruas, uma nova força surgia nos corredores silenciosos de Dearborn. Era 1971. E a Ford, ainda abalada pelo escândalo interno do 302, precisava de algo que lavasse sua honra, mas que não levantasse suspeitas. Foi então que nasceu o motor 255 Indy, um projeto secreto desenvolvido sob sigilo militar. O nome oficial era Ford DHC 255 V8 Turbo. Mas dentro da fábrica ele tinha outro apelido, o Herdeiro Silencioso. Esse motor não foi feito para as ruas. Foi feito para vencer e para provar que a Ford ainda dominava o topo da engenharia automotiva. Com 2 árvores de comando no cabeçote, injeção experimental e turbocompressores duplos, o 255 Indy era algo que nem a própria GM ousaria testar. Ele girava até 10.000 RPM e produzia mais de 700 cavalos de potência líquida. Era a própria definição do excesso controlado. No papel, ele era perfeito. Na prática, era mortal. Os primeiros testes aconteceram em segredo, em pistas fechadas do Arizona. Os engenheiros registravam dados que pareciam irreais. O motor reagia com atraso mínimo, sua resposta era instantânea e sua aceleração quebrava cronômetros. Mas também quebrava vidas. Em maio de 1971, durante um teste com o protótipo Parnelli Special, o piloto de testes Tommy Anders perdeu o controle após uma explosão interna. O carro rodopiou 3 vezes e pegou fogo. O motor, literalmente, se desintegrou. A Ford silenciou o caso. O nome de Tommy sumiu dos relatórios. E o 255 Indy passou a carregar um novo apelido entre os engenheiros, o Demônio Azul. Mesmo com o acidente, o projeto seguiu, agora com ordens diretas vindas de cima. A Ford queria a vitória nas 500 milhas de Indianápolis a qualquer custo, e o 255 Indy seria o bilhete de volta ao topo. Mas havia um problema. O motor era rápido demais. Os comissários da USAC, a entidade que regulava a Indy,
começaram a questionar a legalidade do projeto. O sistema de indução dupla, os coletores variáveis e o fluxo de combustível não se enquadravam em nenhuma regra existente. O 255 não apenas desafiava a concorrência, ele desafiava a própria física. Enquanto outros motores sofriam para manter estabilidade em 8.000 rotações, o 255 seguia estável, suave, quase inteligente, como se previsse o momento exato da mudança de marcha. Era assustador. E então, em 1972, aconteceu o impensável. Durante uma sessão de testes em Indianápolis, o carro da equipe Granatelli Ford liderava com folga, marcando tempos inéditos. Mas, de repente, sem aviso, o motor explodiu de forma tão violenta que a carcaça se partiu em 3 pedaços. Testemunhas disseram ter ouvido um som como um trovão metálico. Os pistões atravessaram o asfalto. E o combustível, hipercinético, transformou o carro em uma tocha instantânea. A corrida foi interrompida. Os engenheiros correram. Mas o que encontraram deixou todos em choque. O bloco central havia se partido. De dentro para fora. Algo ali não fazia sentido. A Ford alegou falha estrutural. Mas especialistas independentes, anos depois, encontrariam algo diferente. Fragmentos de válvulas derretidas, como se o motor tivesse sido sabidamente forçado além do limite. Como se alguém quisesse que ele explodisse. E foi aí que começou o apagamento. Todos os dados do 255 foram recolhidos. Os arquivos classificados. As peças confiscadas. Engenheiros transferidos para outros projetos, sob contratos de confidencialidade. Alguns diziam que a Ford havia recebido pressão direta de Washington, que o motor poderia representar risco estratégico, já que seu desempenho era comparável ao de turbinas militares. Outros falavam de espionagem industrial. Mas o mais perturbador é o que veio depois. Poucos meses após o encerramento oficial do projeto, um dos laboratórios de testes da Ford pegou fogo durante a madrugada. As causas nunca foram determinadas. O incêndio destruiu todos os documentos relacionados ao programa Indy V8 Turbo. Era o fim do 255. Ou pelo menos, era o que diziam. Décadas se passaram. O mundo esqueceu. O Boss 302 virou lenda, o 429 virou ícone e o 255 virou mito. Mas algo começou a mudar em 2019. Durante uma restauração de um chassi Lotus 64, um restaurador britânico encontrou algo inesperado. Um pequeno bloco de alumínio, com o selo da Ford e a inscrição 255XDOHC-XP. Dentro dele, vestígios de liga de titânio. Um material que a Ford não usava oficialmente na época. O que esse motor estava fazendo ali? E, mais importante, por que ninguém jamais mencionou sua existência? O restaurador tentou leiloar o achado. Em menos de 24 horas, o leilão foi cancelado. A conta dele foi suspensa. E, misteriosamente, o motor desapareceu. Hoje, engenheiros aposentados confirmam o que há muito era rumor. O 255 Indy nunca foi destruído completamente. 3 unidades sobreviveram. 2 foram para a Europa. E uma delas teria permanecido escondida em um depósito fechado, pertencente à própria Ford Performance. Relatos indicam que o motor foi reativado em 2016, em um programa interno de testes híbridos. Mas ninguém dentro da empresa comenta. Os poucos que falaram desapareceram da mídia. E os que ainda ousam se pronunciar dizem a mesma coisa. Ele está vivo. E ele vai voltar. O Ford 255 Indy não foi apenas um motor esquecido. Ele foi a última centelha de uma era em que a engenharia era movida por desafio, não por medo. Um projeto que uniu o gênio humano e a insanidade mecânica em sua forma mais pura. E talvez o verdadeiro motivo do seu desaparecimento nunca tenha sido o perigo, mas sim o potencial. Porque o 255 não apenas venceu limites, ele os destruiu. E, ao fazer isso, expôs algo que a indústria jamais quis admitir, que o futuro poderia ter sido diferente, mais ousado, mais livre, mais humano. E talvez em algum galpão esquecido do Michigan, o som dele ainda ecoe nas paredes de concreto, esperando o momento certo para voltar a rugir. Não como máquina, mas como vingança.